só, velho. Maravilha as coisas que Deus está fazendo aqui. Então, o Daniel respondeu pra gente que Deus tem um plano para todo mundo. E de fato tem. Se você for lá na Bíblia, lá em Salmo 139, verso 16, Davi vai dizer que ainda em substância informe o Senhor escreveu todos os meus dias enquanto nenhum deles ainda existia. Então, antes da sua mãe saber que estava grávida de você, Deus já sabia. E além de saber, já estava escrevendo um plano para você. Então, não espere chegar no céu. Se você chegar até o céu, já é bênção, irmão. Mas não espere chegar lá para ver a vida maravilhosa que você perdeu. Dá pra gente chegar no céu vivendo uma vida maravilhosa aqui já, Daniel. Que nem você falou aí, você bem disse, eu quero até pegar esse gancho, que tem as pessoas que pensam que o plano é geral para todo mundo. Não, o propósito de Deus tem o comum e o específico. O específico é quando Deus chama alguém para uma obra específica, como foi no caso de Jeremias. E o propósito, mesmo o meu propósito, como o seu propósito, como o de vocês que estão ouvindo e escutando a gente, tem um fim comum. Qual é o fim? É de levar e trazer evidência do reino de Deus. O meu propósito e o seu propósito vai apontar para o reino de Deus e para a volta de Cristo. E é por isso que estamos fazendo essa série, por isso que estamos pregando. Todo o propósito de uma pregação é trazer o reino de Deus. Então isso é muito, muito maravilhoso. E também, Daniel, um ponto que você falou aí, que chamou muito a minha atenção, é que tem muita gente que não sabe que Deus tem um plano para ela. Um propósito assim, para ela mesma individual, um propósito para ela fazer, não que ela vai ser um pregador, um cantor, ou ser alguém que fica nos palcos aí, porque as pessoas que estão no bastidor também faz parte. Por exemplo, a gente está aqui em um estúdio, gravando, tem alguém que está operando a câmera, o trabalho dele é tão importante como o da gente que está aqui comunicando, falando algo. Tem numa igreja que a gente vai falar do amor de Deus, tem o cara que fica lá no som. Se o cara faltar no culto, já era. Não tem microfone pra gente estar falando do reino de Deus. Então, qual é a sua visão referente a isso? Que tem muita gente que está na igreja há 10, 15, 20 anos e ela ainda não perguntou para Deus qual é o plano e o propósito que Deus tem para ela. A pessoa, primeiramente, ela precisa descobrir qual é o propósito dela. Aí que entra a questão, né? Eu tô 10, 20 anos, 30 anos na igreja e falo assim, Deus, eu não tenho um propósito, eu não sirvo para nada. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, a gente precisa descobrir qual é o meu propósito. Quando eu descubro qual é o meu propósito, eu fluo em direção àquilo. O meu coração, ele aponta para aquilo, né? Aí a grande questão é como é que eu faço para descobrir o meu Eita glória. O meu propósito. Aí que tá, porque você chega na igreja, né? Você chega você entra na presença de Deus, numa igreja, vamos supor assim, em um ministério, você fala, mas qual é o meu propósito? Será que eu fui chamado para fazer o quê? Só para ficar sentado? Não, Deus tem uma função determinada para cada pessoa. Vamos lá. Como é que eu descubro qual é o propósito de Deus para mim? Geralmente, aquilo que é o propósito de Deus para mim, ele vai queimar dentro do meu coração para eu fazer. Se Deus me chamou para limpar a igreja, por exemplo, meu coração vai queimar naquilo, sabe? Um exemplo bíblico. A Bíblia diz que Davi, ele chega na guerra levando queijo para os seus irmãos, é ou não é? Uhum. Ele chegou na guerra levando queijo para os seus irmãos, de repente, o que está acontecendo lá? Golias está gritando, que nem um doido. Cadê alguém? Todo mundo estava vendo aquilo e estava o quê? Com medo. Com medo. Davi falou, quem é esse incircunciso? Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi não olhou para o tamanho dele. Davi olhou para que ele não tinha o quê? Uma aliança de circuncisão com Deus. Isso é forte, irmão. Então ele falou o quê? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aquilo indignou. Davi até então era o quê? Apenas um pastor de ovelha que cuidava apenas de ovelhas. Ovelha. A partir daquele momento, o coração dele queimou por quê? O propósito que Deus tinha na vida dele. Foi ali que ele despertou. Então, geralmente, as pessoas, vamos supor, vai chegar na igreja e ela vai ver alguém, vamos supor que seja uma pessoa da decoração. A pessoa que gosta de decorar, ela vai chegar na igreja e ela vai ver assim, vai falar, não tá do jeito que eu gosto. Então, o coração dela vai queimar para aquilo. Então, ela vai se sentir bem fazendo aquilo.
Vamos supor que tem alguém que goste de pregar. Então, quando ela vê alguém pregando sem vontade ou fazendo por obrigação, ela vai se sentir indignada com aquilo. Uma pessoa que tem o propósito de louvar e ela vê alguém louvando desafinada, de qualquer jeito, empurrando com a barriga, vai criar dentro dela essa indignação e ela vai falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para arrumar isso. Tá, então aí começa a despertar o propósito dentro da pessoa. Então vou fazer, qual é o meu propósito? O que é que te causa mais revolta? Que você vê alguém fazendo, você fala, não, tá errado isso. Talvez o seu propósito esteja apontado para aquilo que você tá vendo e que tá te causando essa indignação. Talvez é Deus trazendo para você essa indignação para despertar em você o desejo de fazer melhor aquilo que aquela pessoa talvez esteja fazendo de errado.